A história de José é uma das narrativas mais inspiradoras da Bíblia. Contada em Gênesis, capítulos 37 a 50, ela aborda temas como a perseverança, perdão e o cumprimento dos propósitos de Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas. José, o filho favorito de Jacó, passa por reviravoltas inimagináveis, desde a rejeição familiar até se tornar uma figura de destaque no Egito. Vamos explorar como sua jornada começou e as lições que ela oferece. Capítulo 1. O filho favorito. A história começa em Gênesis 37. José era o penúltimo de 12 filhos de Jacó e o primeiro filho de Raquel, a esposa favorita de Jacó. Por isso, ele era tratado com um carinho especial. Jacó presenteou José com uma túnica de muitas cores, símbolo de seu amor e preferência. Este favoritismo gerou inveja e ódio nos irmãos de José. Além disso, José tinha sonhos que aumentavam ainda mais a tensão entre ele e seus irmãos. Em um dos sonhos, ele viu feixes de trigo que se inclinavam diante do feixe dele. Em outro, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Quando José começou a compartilhar esses sonhos, os irmãos interpretaram como um sinal de que ele reinaria sobre eles, o que intensificou o seu ressentimento. Capítulo 2. A traição dos irmãos. A inveja dos irmãos de José culminou em um ato extremo. Certo dia, quando José foi enviado por Jacó para verificar o bem-estar de seus irmãos, que cuidavam dos rebanhos, os irmãos conspiraram para matá-lo. Porém, Ruben, o mais velho, intercedeu, sugerindo que José fosse jogado em uma cisterna seca em vez de ser morto, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. Enquanto Ruben estava ausente, os outros irmãos decidiram vender José como escravo a uma caravana de ismaelitas que passava. Os ismaelitas levaram José ao Egito. Para encobrir seu crime, os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de animal e disseram a Jacó que uma fera selvagem havia o matado. Jacó ficou inconsolável, acreditando que seu filho amado estava morto. Capítulo 3. José no Egito. José foi levado ao Egito e vendido como escravo a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Apesar de sua condição de escravo, José demonstrou diligência, integridade e fé em Deus. Potifar percebeu que Deus estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Por isso, confiou a ele a administração de toda a sua casa. Capítulo 4. A tentação e a prisão. A integridade de José foi testada quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José recusou firmemente, dizendo: Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Gênesis 39:9. Apesar de sua resistência, a esposa de Potifar acusou José falsamente de tentar abusá-la. Potifar, acreditando na mentira, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, José continuou a demonstrar o seu caráter e confiança em Deus. E o carcereiro-chefe percebeu suas qualidades e o colocou José como responsável pelos outros prisioneiros. Deus estava com ele e tudo o que fazia prosperava. Capítulo 5. O intérprete de sonhos. Enquanto estava na prisão, José conheceu 2 oficiais de Faraó, o copeiro e o padeiro, que haviam sido presos por desagradar o rei. Certo dia, ambos tiveram sonhos perturbadores e procuraram José para interpretá-los. José deixou claro que a interpretação dos sonhos pertence a Deus e o revelou os significados. O sonho do copeiro significava que ele seria restaurado à sua posição em 3 dias. O sonho do padeiro, por outro lado, indicava que ele seria executado em 3 dias. As interpretações de José se cumpriram exatamente como ele tinha dito. Antes de o copeiro ser liberado, José pediu para que ele mencionasse o seu nome ao faraó, para ajudá-lo a sair da prisão. No entanto, o copeiro se esqueceu de José, após ser restaurado. Capítulo 6. 2 anos de espera. José permaneceu na prisão por mais 2 anos. Apesar das injustiças e do esquecimento, ele continuou confiando em Deus. Esse período de espera foi uma fase de preparação para o propósito maior que Deus tinha para a sua vida. Capítulo 7. O sonho de Faraó. Em Gênesis 41, Faraó teve 2 sonhos que o deixaram perturbado. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras.
No segundo, 7 espigas cheias e boas foram consumidas por 7 espigas secas e queimadas pelo vento. Nenhum dos magos e sábios do Egito conseguiram interpretar os sonhos. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e o mencionou sua habilidade de interpretar sonhos a Faraó. José foi chamado às pressas e, ao ser apresentado a Faraó, destacou que a interpretação vinha de Deus. Capítulo 8. A ascensão de José. José explicou que os 2 sonhos de Faraó eram uma mensagem de Deus. Os 7 anos de vacas gordas e espigas boas representavam 7 anos de abundância no Egito, seguido por 7 anos de fome, representado pelas vacas magras e espigas secas. José aconselhou Faraó a escolher um homem sábio para administrar os recursos durante os anos de fartura e armazenar provisões para os anos de escassez. Impressionado com a sabedoria e discernimento de José, Faraó o nomeou governador do Egito, colocando-o como a segunda maior autoridade do reino. José passou de escravo a líder de uma nação em um único dia, cumprindo os propósitos de Deus em sua vida. Capítulo 9. A preparação para a fome. Após ser nomeado governador do Egito, José começa a executar o plano que propôs ao faraó. Durante os 7 anos de fartura, ele organiza a coleta de 1/5 de toda a produção agrícola, armazenando os grãos em cidades estratégicas. A abundância é tão grande que as reservas se tornam incontáveis. Essa estratégia não apenas prepara o Egito para os anos de escassez, mas também torna um centro de provisão para as outras nações afetadas pela fome. Quando os 7 anos de fome chegam, a crise atinge todo o Oriente Próximo. Os egípcios recorrem a José para comprar comida, e a sua sabedoria na gestão dos recursos evita o colapso. A reputação de José como líder cresce, e seu papel no cumprimento dos propósitos de Deus torna-se evidente. Capítulo 10. O reencontro com os irmãos. Enquanto isso, em Canaã, a fome também afeta a família de José. Jacó envia seus 10 filhos mais velhos ao Egito para comprar grãos, sem saber que José é o governador e responsável pela distribuição. Quando os irmãos chegam ao Egito, eles não reconhecem José, mas ele reconhece imediatamente. Em um misto de emoção e estratégia, José decide testar os seus irmãos para ver se haviam mudado. José os acusa de serem espiões e insiste que tragam seu irmão mais novo, Benjamim, para provar sua honestidade. Ele mantém Simeão como refém e os envia de volta com provisões, devolvendo secretamente o dinheiro que eles haviam usado para comprar os grãos. Os irmãos retornam a Canaã e relatam o ocorrido a Jacó, que inicialmente se recusa a permitir que Benjamim vá ao Egito, temendo perder outro filho amado. Capítulo 11. A prova final. Com o agravamento da fome, Jacó finalmente permite que Benjamim acompanhe os irmãos em uma nova viagem ao Egito. Quando chegam, José os recebe com hospitalidade e prepara um banquete. Durante o encontro, sua emoção quase o domina, mas ele se contém para não revelar sua identidade. José realiza o último teste. Ele ordena que sua taça de prata seja colocada no saco de grãos de Benjamim. Quando os irmãos partem, José envia seus servos para acusá-los de roubo. A taça é encontrada com Benjamim e os irmãos são trazidos de volta. Judá, em um ato de sacrifício, oferece-se para ficar como escravo no lugar de Benjamim, demonstrando arrependimento e uma mudança de caráter em relação ao passado. Capítulo 12. A revelação de José. Ao ouvir as palavras de Judá, José não consegue mais conter suas emoções. Ele chora diante dos seus irmãos e revela sua verdadeira identidade. O choque e o temor tomam conta deles, mas José os tranquiliza dizendo: "Não se preocupem, nem se culpem pelo que fizeram. Foi Deus que me enviou à frente de vocês para preservar vidas." Gênesis 45:5. José abraça seus irmãos e demonstra perdão genuíno, reconhecendo que tudo o que aconteceu foi parte do plano do soberano Deus. Ele envia suprimentos e convida sua família a se mudar para o Egito, onde viveriam na região de Gósen, protegidos da fome. Capítulo 13. A reunião com Jacó. Quando Jacó recebe a notícia de que José estava vivo, ele inicialmente não acredita, mas a alegria toma conta do seu coração.
ele decide viajar para o Egito e reencontrar o filho que pensava estar morto há tantos anos. A reunião entre Jacó e José é cheia de emoção, com lágrimas e abraços. Jacó declara que agora pode morrer em paz, pois viu que José estava vivo. A família de Jacó se estabelece em Gósen, onde prosperam sob a proteção de José. Jacó, antes de morrer, abençoa seus filhos e netos, incluindo filhos de José, Manassés e Efraim, garantindo que suas linhagens continuem como parte das promessas de Deus a Abraão. Capítulo 14. O Testamento de José. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temem que ele busque vingança, agora que o pai não está mais vivo. Eles se aproximam de José com humildade, oferecendo-se como servos. José, porém, reafirma o seu perdão e declara: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos." Gênesis 50:20. José vive o restante de seus dias como uma figura respeitada no Egito. Antes de morrer, ele faz os seus irmãos jurarem a seus ossos que seriam levados de volta à terra prometida, quando Deus cumprisse sua promessa de libertar os israelitas. Este desejo reflete a sua fé inabalável nas promessas divinas. A história de José é um testemunho poderoso da soberania de Deus e da força do perdão. Desde o sofrimento na cisterna e na prisão até o triunfo como governador do Egito, José permaneceu fiel, demonstrou integridade em todas as situações. Sua vida nos ensina que Deus pode transformar até mesmo as circunstâncias mais difíceis em oportunidades para cumprir os seus planos. Além disso, José nos inspira a perdoar, reconhecendo que o bem pode emergir até mesmo das ações mais dolorosas. Sua história não é apenas um relato de superação, mas um lembrete de que Deus está sempre no controle, guiando nossas vidas e seus propósitos maiores.